E aí, pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo tranquilo, tudo beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Paulo do canal Paulo Darwin 1970, estamos mais uma vez aqui com um vídeo, né? Mais uma vez aqui a gente tá fazendo uma cabeça para um vídeo que vai se tornar lindo, maravilhoso, sensacional. Agradeço a você que está aí, beleza? Muito obrigado, tá? Muito obrigado você que está aí, que sempre acompanha, sempre dá uma força pro canal. Você que colabora com o canal, 988-290-767-91, muito obrigado, beleza? E agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não podemos fazer rigorosamente nada. Nada mesmo. Então, muito obrigado, beleza? Obrigado, curta o vídeo, se inscreva aí no canal, @paulodarwin1970, que é o meu Instagram. Entra lá no YouTube. Você aí aperta o sininho, se inscreva no canal, comenta, beleza? Nós estamos juntos aqui sempre, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, comenta. Nós estamos aqui no canal Paulo Darwin mais uma vez fazendo o que nós fazemos de melhor, beleza? Valeu, até já já! E aí, pessoas, assim, nossa função aqui sempre é ir atrás de materiais inusitados, que muitas vezes não são conhecidos pelos leitores, né? Pela renca de leitores, pelo esse universo de leitores. Então, o meu trabalho no canal, além de fazer resenhas, é muitas vezes resgatar materiais que não são tão presentes assim na leitura do brasileiro em geral. Os brasileiros, eles gostam do best-seller, aquilo que é mais conhecido, né? Aquilo que está aí na mídia, aquilo que é falado bastante aí na internet, e que os resenhadores se ocupam o tempo todo, né? Para trazer assim, em busca de likes, né? Em busca de likes, aquela coisa fervorosa. E aqui no meu caso, eu tô sempre atrás do inusitado, né? Assim, claro que eu também coloco best-sellers, eu faço minha leitura, ela é uma leitura que não fica fechada em quadrados, ela não fica em nichos, eu gosto de ler de tudo. E eu, justamente por conta disso, com esse olho no olho no peixe, né, o outro no dono, o olho no boi, a gente tá sempre procurando, eu tô sempre procurando coisas inusitadas. E se tem best-seller, a gente lê best-seller. Se não é um best-seller assim conhecido, a gente também lê. A gente tá sempre por aí procurando. E eu, rodando, encontrei esse material aqui, Martim Fierro, José Fernandes. Você conhece? Esse material, esse livro, ele é assim, vamos dizer assim, ele é o ápice da chamada literatura argentina. É o melhor livro, talvez os Lusíadas argentino, o Dom Quixote argentino, é o ápice, é o topo da cadeia alimentar da literatura argentina, comentado por diversos autores, inclusive pelo nosso queridíssimo Jorge Luiz Borges, que escreveu inclusive textos sobre esse Martim Fierro, e escreveu contos também. Tem 2 contos nesses 2 livros aqui, tanto o Ficções tem um conto sobre o Martim Fierro, e o Aleph também tem um conto sobre Martim Fierro. Se vocês se derem ao luxo aí de dar umas olhadas aí na biblioteca, ou você quiser buscar em PDF, são os contos, deixa eu pegar aqui o nome aqui, pra gente não se perder no Goiás, você você tem exatamente, biografia de Tadeu Isidoro Cruz, 1829-1874, esse conto que está aqui no Aleph, tá? E o que está aqui no Ficções, eu já busco aqui, esse continho aqui, que são 2 contos extraordinários, que quando eu li lá pro final dos anos 90, não fez muito sentido para mim, porque obviamente eu não tinha conhecimento sobre Martim Fierro, não sabia do que se tratava. Você lê, mas quando você não tem o signo correto, você se perde. Eu li esses 2 contos, esses contos não me disseram nada, porque eu não sabia do que se tratava. Hoje eu tenho uma ideia, eu sei do que o Borges estava falando. Então, o conto é O Fim, na página 152, que é nesse aqui do Ficções. Tá? Nesse Ficções. Então, o que é o Martim Fierro? Martim Fierro foi uma espécie de... como é que aqui no Brasil tem aquelas leituras de cordel, aqueles livrozinhos de cordel? Eu estou fazendo uma comparação grosseira, beleza? Mas é assim, é o que mais se aproxima
seria uma literatura de cordel, escrita por esse José Hernández, né? Eu acho que em espanhol é José Hernández, que nasceu em 1834 em Buenos Aires e morreu em 21 de outubro de 1886. Ele publicou em 1872 essa primeira parte, né, o Martim Fierro. Ele publicou essa primeira parte, que é a história desse Martim Fierro, que ele é obrigado pelo exército, a deixar a casa dele, deixar os 2 filhos dele, deixar a esposa e servir ao exército em algum lugar na província argentina, em alguma daquelas lutas, daquelas intestinais, né, como se dizia antigamente, aquelas lutas infinitas que não acabavam nunca. Então ele é obrigado a sair de casa, deixar a casa dele, deixar as coisas dele, deixar o cavalo dele, deixar os trecos dele, para ir lutar nessas batalhas, nessas guerras pavorosas, né, que tinha nas províncias argentinas lá, naquelas guerras do Prata, aquelas coisas todas. Ele é obrigado a fazer isso. E ele deixa, e ele ele come o pão que o diabo amassou nessas guerras. Ele acaba desertando, depois de muito sofrimento, muita dor, ele acaba desertando, e quando ele volta para a casa dele, ele não encontra nem a mulher e nem os filhos, ele não encontra, entendeu? Parece que a mulher estava passando muitas privações e teve que abandonar lá o ranchinho que ele tinha com os filhos e tentar a sorte em outro lugar. E aí você vai descobrir lá na frente que a mulher morreu e os 2 filhos estão perdidos por aí. E ele, dado como desertor, a polícia está atrás dele, correndo atrás dele, perseguindo-o para cima e para baixo. Ele passa muitas privações, vê os horrores, né? Ele é obrigado a matar, ele é obrigado a matar um monte de gente. É como se fosse aqueles velhos filmes de faroeste ou a literatura de faroeste norte-americana, né? Aquelas coisas assim, que o indivíduo ele tá num ambiente absurdamente sem lei, entendeu? Então ele tem que se defender de todas as formas, ele vira quase um bicho, um bruto, o gaúcho, né? Como diz, né? O gaúcho, ele tem que viver assim vai viver no meio dos indígenas, dos índios. Ele tem que conviver com os índios, matar índio. É um horror, entendeu? A nova literatura de hoje, chamada nova literatura, o politicamente correto, olha esse material com extremo arrepio, né? Arrepio da alma, porque é fechado em torno de preconceitos, né? Preconceitos escritos lá no século XIX, fins de século XIX, que não se encaixa hoje no tipo de mundo que muitos querem operacionalizar, né? Então, o ser humano na brutalidade, o bruto, aquela coisa grossa, bruta, baixa, que é capaz de, para sobreviver, fazer coisas assim inenarráveis, entendeu? E é exatamente isso. Eu vou ler um trecho aqui. Eu dei um trecho que é um negócio que eu indico. Se você tem várias traduções para o português, não é um material tão difícil assim de se encontrar, tanto que o meu eu encontrei em biblioteca, não é tão difícil. Essa tradução aqui é do Valmir Ayala, que ele começou a traduzir esse material aqui nos anos 70, essa edição da Clássicos de Bolso, né, da Ediouro. E eu verifiquei que tem outras traduções mais modernas. Mas assim, para quem conhece o espanhol, de preferência o castelhano, você pode ler no original. Assim, obviamente tem muitas palavras que você teria dificuldade, mas teria que recorrer a um bom dicionário. Hoje com a internet não é tão difícil. Mas é um material que, como você lendo português, os entendidos, os especialistas dizem que quando você lê em espanhol, é uma língua próxima à nossa. E você tende a reconhecer e tende a entender os textos. Eu, por exemplo, muitos textos que eu não consigo achar em português, eu recorro a ler em espanhol. E assim, não fica tão complicado. Dizem que não é bom o indivíduo que lê em inglês, ele tem uma vivência em leitura em inglês, pegar esse material aqui e ler ele em inglês. Se você tiver que ler traduzido, leia ele em português. As línguas latinas, elas têm uma semelhança de 90%, segundo eu verifiquei com alguns especialistas aí. Então, ó, na página 38, ó. Desde pequeno ganhei a vida com meu suor, sempre por baixo e tão só, por subir nunca poder. Também o muito sofrer nos cansa de fazer dó. Eu cá de minha ignorância conheço que nada valho,
Sou a lebre, sou o galgo, no rumo que os tempos andam, mas acho que os que nos mandam bem nos podiam dar algo. Uma noite em que reunidos estavam no acampamento bebendo um trago ao relento, o chefe e o juiz de paz, eu não quis esperar mais. Fugi como foge o vento. Para mim o campo são flores, desde que livre me veja. Onde me leva o desejo, vai meu passo cauteloso, mesmo as escuras cuidadoso, meu rumo sempre antevejo. Entro e saio do perigo, sem que me espante o estrago, não desisto nem divago, nunca fui gaúcho lerdo. Sei me guiar como cerdo, e chego logo ao meu pago. Voltei depois de 3 anos, de bruto destino rudo, desertor pobre e desnudo, em busca de sorte nova. E como bicho peludo, fui procurar minha cova. Do rancho nem vi sinal, restara só a tapera. Por Cristo, que aquilo era, de lutar o coração. Jurei nessa ocasião ser mais duro que uma fera. Quem não sentiria o mesmo quando assim padeceu tanto? Posso assegurar que o pranto, como mulher derramei. Meu Deus, mais triste fiquei do que sexta-feira santa. Só se ouviu os miados de um gato que se salvou. O pobre se resguardou em algum buraco que havia e miou porque sabia que agora o dono voltou. Ao ir, deixei a fazenda, que era tudo quanto eu tinha. Logo depois voltaria, como o juiz prometeu, e de tudo que era meu, minha mulher cuidaria. Contou-me então um vizinho que a ela o campo pediram e que a fazenda venderam para pagar o arrendamento. E sei lá com que argumento meus bens todos consumiram. Coitados dos meus filhinhos, entre tantas aflições, se engajaram de peões, mas como iam trabalhar se eram como gaviões mal chegados a emplumar? Andam por aí sofrendo da dura sorte o rigor. Me contaram que o maior nunca abandonou o irmão. Pode ser que algum cristão os recolha, por favor. Pobre de minha mulher, Deus sabe quanto sofreu. Dizem que se escafedeu, não sei com qual gavião, por certo a buscar o pão que não lhe pude dar eu. É comum faltar a alguém o que ao trem talvez sobre. E se não lhe resta um cobre, me dá filho um enxame, que pode fazer o pobre para não morrer de fome. Talvez não te volte a ver, prenda do meu coração, que Deus te dê proteção, já que não a deu a mim, e a meus filhos dou agora a bênção de minha mão. Como filhos de orfanato andam por aí sem mãe, e sem pai cavam seu pão, são coisas da sorte andeja, sem ter ninguém que os proteja, sequer latido de um cão. Os pobrezinhos talvez não tenham onde abrigar-se, nem ramado onde guardar-se, nem um canto onde metesse, nem roupa com que aquecesse, nem poncho com que enrolasse. Talvez os vejam sofrer e não tenham compaixão. Em qualquer ocasião em que os veja titiritando, do fogo os expulsarão por estarem estorvando. E por aí vai. E aí, como eu disse, ele vai viver como fora da lei. É um gaúcho fora da lei. A polícia atrás dele o tempo todo, perseguindo. Ele entra em batalhas de facas, né? Batalhas de facas com negros. Como eu disse, matar índios. E aí, seguinte, tem a primeira parte. Essa primeira parte, como eu disse, ela foi publicada em 1872. Em 1879 saiu a segunda parte, que é a volta de Martim Fierro. A primeira é a ida, a segunda é a volta. Ela é completamente diferente. Assim, quando o sujeito publicou o primeiro em 1872, ele não imaginava o sucesso estrondoso, absurdo que o negócio ia fazer. Quando ele vai publicar a segunda parte, né, a volta de Martim Fierro em 1879, ele já está ciente do sucesso absoluto que o negócio tinha feito da primeira parte. E aí nós vamos ter o pulo do gato do negócio, né? Nós vamos ter o pulo do gato do negócio porque, assim, a primeira parte era só lutas, batalhas, tentativas de salvação, essas coisas. Ele estava exatamente dentro de um circuito de existência totalmente jogado. Como eu falei, era um fora da lei. Ele recebe, depois de um certo tempo, ele recebe o perdão. Ele recebe o perdão lá da província. E ele deixa de ser um bandido. Nessa segunda parte aqui, ele já não é o bandido, já não é o ser fora da lei da primeira parte. Ele é meramente um cantor. Me lembra bastante. Ó, tem duas coisas que eu não posso deixar de passar. Uma é o Lazarilho de Tormes, né? Um dos textos absolutos da literatura espanhola, que inclusive eu tenho um vídeo no canal, Lazarilho de Tormes. Se você quiser ler
assim, um texto que foi escrito da mesma, assim, não vou dizer que é da mesma forma como o Martim Ferro, mas assim, que quando foi publicado não foi nunca descoberto quem era o autor, e era uma crítica ao universo largado de muita riqueza, mas de pobreza extrema, de crianças, mulheres, muitos adultos mesmo na pobreza extrema. Se nós pensarmos que a Espanha era o centro do mundo ocidental, né, em 1500 e pouco, era a potência por conta das colônias, né, por conta do ouro colonial. Então tem o Lazarillo de Tormes e, obviamente, nós chegaremos no maior de todos, né, que é o Don Quixote, né? Temos o Don Quixote, que é junto com Shakespeare, junto com os Lusíadas, assim, os ápices da literatura ocidental, né, Don Quixote. E o Martim Ferro tem essa segunda parte, da mesma forma como o Don Quixote também tem a segunda parte. E ele vai se defrontar também com o Martim Ferro, assim como o Don Quixote ele se defronta com o Don Quixote, porque muitos estavam publicando Don Quixote que não era do Cervantes à época, né, 1609, 1610. O Cervantes ele vai atrás de fazer a segunda parte, né, concluir a obra, porque outros já estavam fazendo por ele. Assim, eu não vou dizer que o Martim Ferro estava na mesma situação, o José Fernandes, mas provavelmente tinha muita gente escrevendo, botando como se fosse, né, querendo ganhar dinheiro às custas do José Fernandes da época, né, 1875, 1876. Aí o que acontece? Ele vai e faz justamente a segunda parte, a volta de Martim Ferro, que, como eu falei, na semelhança que tem o Don Quixote, que é a segunda parte. Então ele é aqui um violeiro, ele vai encontrar com os dois filhos. E aqui, mas antes disso ele vai contar como ele perdeu o grande amigo dele, o Cruz, né, o Cruz de doença. O Cruz, que era um amigo que ele fez nessa primeira parte. Ele é um amigo, esse Cruz, e eles vão viver aventuras mil, né, para tentar se salvar. E só que o Cruz vai morrer de doença. Assim como as tribos argentinas de indígenas, dos índios, foram mortas, foram exterminadas completamente por meio tanto das guerras quanto das doenças. Por exemplo, que no Brasil nós temos tribos indígenas, aí dá com pau. Provavelmente nós somos os únicos povos do mundo, cartas para redação se eu estiver dizendo besteira, que ainda temos índios ainda, né? A Argentina exterminou todos, e por meio de doença, e guerras, batalhas, assassinatos, os índios foram exterminados. E esse Cruz, que é um amigo que vai ser um assunto de um conto do Borges, ele morre e deixa o Martim Ferro completamente desolado. E aí nós vamos encontrar ele nessa segunda parte como violeiro. Ele está lá tocando junto com os dois filhos que ele reencontra. Ele reencontra os dois filhos e ainda vai encontrar também com o filho perdido do Cruz. E eles cada um vai contar as suas desditas, né? Como é que foi a sua existência. Vão contar por meio de poemas nas cantinas da vida, nos bares, sei lá, nos locais dos gaúchos. Eles vão estar relatando as suas desditas, suas vidas pregressas, entendeu? Começa assim a segunda parte, ó. Atenção, peço silêncio à atenção, que vou nessa ocasião, com a ajuda da memória, mostrar que da minha história faltou o melhor quinhão. A gente vem sonolento quando volta do deserto. Vamos ver se explico certo entre gente tão bizarra. E se ao ouvir a guitarra deste meu sono desperto, sinto que meu peito treme e se perturba a razão da viola ouvindo um som. Imploro a alma de um sábio que venha mover meu lábio e alentar meu coração. Tem assim, muitos críticos dizem que essa segunda parte ela é apenas um mero livro de autoajuda. Diferente, por exemplo, da primeira parte que era mais pesada. Essa segunda parte ela é voltada mais para conselhos. E é interessante para mim, pelo menos, perceber que esse Martim Ferro ele guarda ecos até mesmo da Ilíada. Assim, a gente não consegue, do Homero, a gente não consegue fugir dessa ideia, né, do indivíduo que deixa porque a Ilíada ela é basicamente isso, tem as lutas, eles saem lá sai de Ítaca, o Ulisses, e ele é levado a lutar lá em Troia,
E ele vai levar muito tempo, quando a guerra acabar, ele vai levar cerca de 10 anos perdido para cima e para baixo, tentando voltar para casa. E o Martim Ferro também tem ecos disso. Você vê como a literatura universal, ela se casa, ela se completa, né? O Martim Ferro é exatamente isso. É o sonho do indivíduo, ele volta para casa e vê o lar dele completamente destruído, a Penélope, a esposa dele, perdida por aí, entendeu? Na mão de pretendentes, na mão dessa vida miserável. Ele perde tudo. Essa ideia do Ulisses, né? Ulisses cercado e perdido no universo, perdendo tudo que ele tinha. Me guardou me veio essa lembrança, me passou essa ideia na leitura. Então é isso. Aí ele vai contar o restante o que aconteceu, né? Quando ele conclui a primeira parte aqui, quando ele volta, ele vai contar no violão, né? Na poesia, tudo que rolou com ele, a morte do Cruz, etc. Aí os filhos vão contar também as vidas pregressas dele. Vai ter o filho do Cruz também vai contar. E aí, no final das contas, eles vão se separar. Cada um vai porque eles estão em pobreza extrema, miserável. E em vez de eles se ajudarem, cada um vai para um lado. Mas ela é feita toda de conselhos. Ó, como você tem que agir como homem, entendeu? Ó, nasce o homem com astúcia, que lhe há de servir de guia. Sem ela sucumbiria, mas eu sei por experiência que num se torna prudência e nos outros picardia. Aproveita a ocasião, o homem que é diligente, e para o que digo atentem, se ao comparar eu não erro. A ocasião é como ferro que se há de malhar bem quente. Muitas coisas perde o homem, nem sempre lhe volta a encontrar, mas eu lhes devo ensinar, e é muito bom que recordem, quando a vergonha se perde, jamais se consegue achar. Que os irmãos fiquem unidos, porque essa é a lei primeira, que seja união verdadeira em qualquer tempo que seja, porque se entre si pelejam, os devoram os de fora. E aí vai. Essa segunda parte ela é toda feita desses conselhos. É um material curioso, tá? Um material curioso. Você que é um leitor de Borges, se você já topou, né? Se já topou com o Borges falando do Martim Fierro, tá? Como eu disse, é o texto mais significativo escrito por argentinos. É o ápice, é o topo da cadeia alimentar. Então todo escritor que se preza, que é fã da chamada literatura portenha, ele vai passar por aqui. Ele vai passar nesse Martim Fierro, que é o top. Eu vi inclusive umas pessoas falando que depois da visão crítica do Borges, da reinterpretação do Borges sobre esse Martim Fierro, muita coisa tomou outro patamar, né? Porque o Borges ele simplesmente esgotou o assunto sobre o Martim Fierro. Ele tanto colocou os 2 contos, quanto ele publicou um material só de análise crítica sobre o Martim Fierro. Essa tristeza que esse material aqui, segundo Borges, que ele criticava o mimimi, né, diz assim, em torno da escrita, da forma como o texto ele se tornou essa grandiloquência toda. Esse texto invadiu todas as esferas da literatura argentina, mas a crítica dele é só em cima do que fizeram com o texto, né? Transformando o texto no ápice, assim, tanto que para você escrever depois, tinham antes bons autores, segundo Borges, tinham bons autores antes, que foram completamente esquecidos por conta do Martim Fierro, e isso aqui, durante muito tempo, ainda ficou lá para alguém produzir, para alguém escrever alguma coisa que prestasse na Argentina. Tinha sempre o Martim Fierro lá como fantasma assombrando, né? E a visão choramingas, né, de muitas que o Borges criticava bastante, que havia por trás aqui, justamente do um socialismo perdido, né? Um gaúcho chorando tristezas e mágoas, etc. Mas quem quiser pode buscar na própria internet, tem esses textos em PDF, não é difícil de encontrar, e também pode encontrar também para compra, tem edições mais novas aí, vale a pena pra caramba. Esse Martim Fierro era algo, como eu falei, que era algo que tava rolando por aí, mas eu sempre passei ao largo, e essa vez agora eu peguei, li, e posso dizer que eu gostei. É um texto extraordinário,
que eu recomendo pra caramba, beleza, gente? Ó, curte o vídeo, se inscreve no canal. Hoje eu falei um pouquinho do Martim Fierro, do José Fernandes, texto capital, um texto que tá aí se você pegar aí, está em Jorge Luiz Borges, tá rodando aí em contos aí. Se você não ligou uma coisa a outra, ó, estão unidos, beleza? Ó, Jorge Luiz Borges, José Fernandes, Martim Fierro, são textos extraordinários que vale a pena ser lidos, beleza? Ó, então curta o vídeo, se inscreva no canal e comente aí, gente. Poema Martim Fierro, o texto capital elementar da literatura argentina, portenha. Beleza? Valeu, até a próxima. Tchau.